Então, olá pessoal, olá a todos. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do Hoje Tem Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós convidamos a Bruna Gomes, da Ouro Fino, que ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre a saúde dos animais na fazenda, que é um dos domínios do bem-estar animal, né, que é fundamental aí que os animais eles tenham boa saúde, que eles recebam todos os cuidados, todos os tratamentos adequados, o diagnóstico precoce das doenças, para que eles tenham boas condições de bem-estar animal. E a Ouro Fino, como uma empresa amiga do bem-estar animal, tem diversas soluções para a promoção do bem-estar na fazenda, e a Bruna vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre essa iniciativa. Então, Bruna, seja muito bem-vinda e conta para a gente um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho na Ouro Fino, e aí nós vamos entrar nas nossas questões específicas do bem-estar animal. Oi, Bruna, obrigada. Oi, pessoal. Bom, como a Bruna mencionou, a gente faz esse trabalho aqui na Ouro Fino já tem quase, um pouquinho mais de 3 anos. Eu entrei aqui em 2020, sou médica veterinária, me formei em Minas e depois entrei na pós-graduação, fiz um longo período aí de pesquisa em si, né, de mestrado, de doutorado, e acabei tendo esse privilégio de trabalhar na Ouro Fino. Então, hoje eu faço essa integração de pesquisa com prática que eu gosto bastante. Então, a gente consegue levar um pouco mais de informação para as pessoas que estão realmente na lida, no leite, no corte, enfim. Então, é bastante interessante esse trabalho que a gente faz aqui hoje na Ouro Fino. Bacana, Bruna. Obrigada aí. Então, vamos lá ao nosso assunto do dia, né, falando sobre como a saúde pode contribuir aí, com certeza contribui muito para o bem-estar dos animais nas nossas fazendas. Hoje nós vamos falar primeiro um pouquinho sobre coccidioses. Então, conta para a gente um pouco, né, o que são essas coccidioses, qual que é a relevância do controle delas no contexto do bem-estar animal nas fazendas produtoras de leite. Ótimo. Bom, de forma geral, a gente tem aí as diarreias, né, em si, como uma das principais doenças que acometem as bezerras nesse início de vida, né, as bezerras neonatos. Então, se a gente pegar em torno dos 3 pilares, né, se a gente pegar tristeza, pneumonia e diarreia, a diarreia, ela está presente em todas as propriedades. É lógico que a gente tem origens distintas, né, mas a grande maioria dos casos estão nas doenças infecciosas, então é importante que a gente faça um rastreio e um controle desde o comecinho lá de vida do animal, com uma boa colostragem, enfim, todos esses pontos. Porém, a diarreia, ela pode ter várias causas, e uma dessas causas infecciosas são os protozoários. Então, a gente tem vírus, como, por exemplo, coronavírus, rotavírus, que acontecem de maneiras diferentes, em períodos distintos da fase de vida do animal. E a gente tem bactérias, que também podem acontecer junto com os vírus. Então, a gente tem E. coli, salmonela, enfim, uma gama de bactérias. E a gente também tem os protozoários, que entram aí, as coccidioses, que é causada pela Eimeria, né, a família Eimeria. E a Eimeria, ela é uma diarreia que vai causar, e ela vai aparecer no animal por volta dos 20 dias. Na bezerra de leite, Bruna, ela aparece um pouco antes, na verdade. Porque a bezerra, ela interage, né? Ela lambe muito a gaiola, ela interage mais, ela tem acesso à água mais cedo. Então, as coccidioses são um tipo de diarreia causada pela Eimeria que vai acometer a fase de vida aí de desenvolvimento desse animal. E ela é bastante agressiva. E a gente sabe, né, Bruna, esse ponto aí, que as diarreias, elas vão, como você falou, elas vão acontecer na maioria das bezerras, no início da vida, e essa bezerra, ela sentindo um pouquinho mais essa diarreia, ela ficando um pouco mais fraca, consumindo menos leite aí nos primeiros dias de vida, isso pode predispor para que ela tenha com mais frequência as outras doenças depois, né, a pneumonia, a tristeza parasitária. Então isso contribui aí para um início de vida de qualidade, com mais saúde, que pode impactar todo o desenvolvimento dessa bezerra até o momento que ela vira vaca aí mesmo na fazenda, né? A diarreia hoje é uma das doenças que mais impactam, né, o futuro dessa bezerra. Então, se a gente não fizer um controle muito bem feito, principalmente desses pilares, né, cura de umbigo, colostragem, um bom desenvolvimento inicial, essa má
nutrição, essa má absorção de nutrientes devido à diarreia, ela vai se percorrer aí durante a fase adulta desse animal. Então, ela vai virar uma novilha mais magra, né, refúgio, que a gente chama, que vai ficar para trás do lote e, inevitavelmente, uma vaca de menor produção. Pois é, isso que a gente quer evitar de toda forma, né? Que esse animal não tenha uma boa vida e que também não seja uma vaca que vai Com chegar lá na frente certeza. e vai performar abaixo da genética, de todo o cuidado que foi dado para ela. E aí hoje, quais alternativas a gente tem pensando aí na terapêutica das coccidioses ou até na prevenção, né? Pensando tanto em tratamento, em suporte, quanto em prevenção. O que a gente tem trabalhado nas fazendas? Olha, Bruna, assim, é muito importante que a gente fale de prevenção, porque a prevenção da diarreia, ela compete aí dois grandes grupos, né? Que é a higiene, enfim, que não é medicamentosa, mas é um ponto muito importante, e aí a gente vai prevenir principalmente a transmissão. E falando um pouquinho da coccidiose, a gente tem um ativo específico para coccidiose que chama toltrazuril. A gente não trata a coccidiose com antibióticos convencionais, antibióticos à base de penicilina, de sulfas, enfim, porque a eméria não responde a esses antibióticos. Então, a gente precisa fazer a prevenção e o tratamento de coccidiose com o toltrazuril. Então, é importante que a gente estabeleça um programa estratégico de prevenção, tanto no corte quanto no leite, a gente trabalhar aí com alguns momentos de risco, que a gente chama, fazer um preventivo de isococcus, e é muito interessante, Bruna, porque o isococcus, e eu já estou falando marca aqui, gente, já estou puxando sardinha para o meu lado. O isococcus, ele vai fazer essa prevenção de coccidiose e vai ajudar nas outras doenças, porque a gente vê que o toltrazuril, ele interfere na saúde intestinal. É muito comum hoje em dia, isso até com os humanos, a gente tem a síndrome de intestino irritável, né? A síndrome de leaky gut, que a gente chama intestino fraco. Isso acontece também com as bezerras. Então, quando a gente faz um preventivo de toltrazuril, um preventivo de isococcus, a gente consegue fornecer mais bem-estar e mais saúde intestinal. Então, essa bezerra, ela diminui a taxa de coccidiose e também diminui as outras diarreias, tanto as virais quanto as bacterianas. Super interessante, obrigada aí por compartilhar essa informação também com a gente. E aí, pensando, Bruna, né, a gente tem toda essa parte aí da terapêutica, da prevenção, que são ferramentas que a gente pode oferecer para as fazendas, né, e vocês aí fazem esse trabalho muito bem. E vocês têm também um programa, o Examina, que ele aborda aí um suporte para os produtores, que é fundamental, né? Acho que não basta a gente dar as ferramentas, mas tem que ter muito desse suporte, dessa orientação, para que isso seja bem executado na fazenda. Como que é esse trabalho? Conta um pouquinho para a gente como que vocês têm atuado nessa frente aqui no Brasil. Bom, Bruna, você tocou num ponto muito importante, né? Que é realmente como a fazenda, como o produtor, vai conseguir lidar, vai ter a tomada de decisão frente a um problema que ele tem na propriedade. Vender por vender, todo mundo vende, né? Então, nós, enquanto indústria de medicamentos, é claro que a gente se preocupa de fazer um bom produto, um produto de qualidade. Porém, de nada adiantaria se a gente vendesse o produto e a consultoria acabasse ali, né? Então, a gente criou esse programa Examina. Ele nada mais é do que um programa de capacitação e aproximação da empresa com a propriedade. Então, ele é composto aí hoje de vários módulos, né? A gente fala braços, módulos, enfim. Cada módulo, ele está dentro de uma seção da fazenda. Então, a gente tem o Examina Apoia, por exemplo. Dentro do Examina Apoia, a gente tem ações de capacitação, treinamento, informações sobre bem-estar na aplicação de medicamentos, cria e recria de gado de leite e gado de corte, bem-estar na aplicação de um protocolo de IATF, então como que a gente faz um protocolo de forma adequada. A gente tem aí o Examina Produz, voltado para a qualidade do leite em si, voltado para a otimização da qualidade do leite, então como que a gente melhora isso. O Examina Nutri, que é voltado para a qualidade de silagem, então como que a gente vai fazer o melhor alimento pro gado. O Examina Controla, que está diretamente relacionado com
parasitas internos e externos, então o pessoal está capacitado para fazer um exame de OPG, para fazer um rastreio de ovos, por exemplo, de Eméria, né, que a gente acabou de falar. Então, o programa Examina ele é um programa muito grande, amplo, né, que dá ferramentas, tanto analíticas, claro, mas principalmente de treinamento, de capacitação, de aproximação do produtor com a empresa. É diminuir essa distância, é fazer com que o produtor tenha mais informação, mais munição para tomada de decisão dentro da propriedade, independente do setor que ele vá trabalhar. Bacana, muito interessante. Então, ele aborda aí diversas frentes do bem-estar animal, né? Não só o domínio da saúde, como também a questão do ambiente no qual esse animal está inserido, né? A qualidade do importante, Bruna, talvez não. Sim. E é muito importante que a gente fale que o bem-estar ele não é só para o animal, né? A gente tem que pensar no bem-estar do funcionário, no bem-estar do ordenhador. Então, a forma com a qual a gente vai passar uma informação para a fazenda é muito importante. A gente precisa falar, olha, você vai utilizar esse equipamento assim, assado, para que você não se machuque, para que a sua postura não seja afetada. Então, diversos pontos de bem-estar, e quando a gente fala que o animal tem que estar livre de sede, livre de medo, enfim, todas as 5 liberdades, a gente também tem que pensar no executor, no funcionário, né? E aí, claro que a gente poderia ficar falando aqui um tempão sobre isso, mas a gente tem que pensar muito em quem vai fazer o trabalho, né? A gente fala assim, olha, você precisa fazer a prevenção de doença de casco, mas como ele vai fazer? De que forma? Ele tem estrutura? Como que a gente pode ajudar? Né? E a gente ajudando um pouquinho dentro da realidade de cada fazenda, eu falo sempre isso, cada realidade é uma, tem desafios diferentes, tem pessoas diferentes, tem estrutura diferente, mas se a gente conseguir melhorar 1% daquela realidade, já é um ganho, enfim, já é uma evolução dentro da atividade, seja ela leite, corte, enfim. Com certeza, né? Isso é esse conceito que a gente tem ouvido muito falar hoje em dia de um bem-estar único, né? O bem-estar dos animais, das pessoas, como que funciona essa interação, né? Que para um tá bem, o outro tem que estar também. A gente tem que dar, como você bem disse, toda a condição de trabalho adequada, desde ambiente, segurança, né? Equipamentos de proteção individual para as pessoas e também todo o cuidado com os animais. Né, troncos de contenção bem feitos, né, que permitam que o animal se sinta seguro ali dentro, fique bem contido para evitar acidentes, né, mas que ele também não fique ali muito tempo. Isso reflete na qualidade dos produtos, né, Bruna? Né? Isso vai refletir no produto final, então é super importante. Com certeza, é um ponto super relevante aí, né, para que a gente, essa manutenção da saúde, né, a gente pode usar vários recursos aí, terapêuticos, inclusive, mas todo esse manejo tem que ser muito bem feito. E aí, pelo que você explicou para a gente, o Examina faz um papel muito importante de passar essas orientações para o produtor, para que esse ciclo se feche, né, para que a gente atue aí em todas as frentes. Com certeza. Muito bacana. E pensando aí, então, né, nessa promoção do bem-estar animal nas fazendas, você poderia falar para a gente um pouquinho como que essa recomendação aí, por exemplo, para as coccidioses no início de vida, o que seria não vou falar um protocolo, porque a gente sabe que cada fazenda é uma fazenda, tem casos e casos, a gente precisa, né, inclusive, aí, como você bem comentou, fazer essa questão do APG, saber o que é o que está circulando ali naquela fazenda, para fazer um programa bem feito. Mas se você puder dar uma visão geral para a gente, né, de como é que seria uma primeira abordagem para uma fazenda que quer prevenir aí as diarreias e prezar pelo bem-estar das bezerras nessas primeiras semanas de vida, o que seria um primeiro passo ou uma primeira etapa de cuidado aí que essa fazenda deve buscar? O que eu vou fazer, né? O produtor está com um problema e a primeira pergunta que fazem, né, para a gente. Minhas bezerras estão todas com diarreia, né? O que eu faço? Está tudo morrendo. Bom, é a primeira coisa. É muito importante que a gente tenha uma visão do todo, né? Então, um primeiro momento é rastrear exatamente o que de mais grave eu tenho naquele momento dentro da minha fazenda. Porque, às vezes, eu tenho um problema muito crítico, por exemplo, de oferta de água. Ou eu tenho um problema muito crítico de instalação. Então, a bezerra, a gente tem que pensar que é um bebê, né? É um bebê
que vai sentir frio, que vai sentir calor, às vezes demasiadamente, que vai sentir medo. Então, a primeira coisa é a gente garantir que ela esteja num ambiente agradável, né? Desde o berçário até a desmama. Claro que isso varia muito entre fazendas, então, dos vários sistemas que a gente tem hoje, não vou entrar nessa questão de qual é mais eficiente, porque eu acredito que, desde que bem feito e funcional, qualquer sistema vai muito bem. E claro que um ponto que a gente tem que pegar muito é o diagnóstico precoce. O sucesso de qualquer tratamento com bezerra está baseado no quão rápido eu vou conseguir diagnosticar uma mudança naquela bezerra. Então, eu digo que a palavra-chave de bezerreiro é acompanhamento. Eu tenho que ter uma pessoa, seja uma pessoa fixa lá ou não, mas que rotineiramente ela avalia essas bezerras. Então, a bezerra, ela nos dá muito sinal, né? Então, quando ela está com diarreia, por exemplo, um dos primeiros sinais que ela nos dá é de desidratação. A desidratação, ela vai levar essa bezerra a óbito. Não necessariamente ela vai morrer da diarreia em si, mas ela morre pela desidratação, que na bezerra é muito grave, ela se progride muito rápido, né? Então, eu vejo que, de forma geral, o diagnóstico tem que ser muito rápido, muito precoce. Observar que a bezerra não está bem, seja por um abaixamento da cabeça, por um turgor de pele, aí um pouco mais específico, eu vou puxar a pele do pescoço, enfim, dessa bezerra e vou ver se demora muito para voltar. E num primeiro momento, antes de pensar em protocolo, eu preciso hidratar esse animal. Pensando que eu vou hidratar, eu vou dar condição para que o tratamento seja melhor. E um ponto muito importante, que às vezes é negligenciado, é: esse animal está com dor? Porque dor a gente precisa tirar. A gente precisa tirar com analgésico. Se o animal tem uma inflamação, toxina, a gente precisa tirar. Então, qualquer protocolo de tratamento que a gente indica aqui dentro, seja com antibiótico ou com o próprio toltrazuril para a coccidiose, a gente fala muito de terapia de suporte. O que vai acompanhar? Então, em primeiro ponto, uma hidratação. Seja oral, seja injetável, ela é essencial. Precisamos tratar essa bezerra o mais rápido possível. Ela não morre de desnutrição, ela morre de desidratação. Então, hidratar com água, com um hidratante eficaz, que dê aí suporte de glicose, de sais, enfim, para que ela consiga responder melhor. Um anti-inflamatório é muito bom também, aquele que vai controlar, às vezes, toxinas de uma diarreia muito aguda, essencial para tirar a dor, tirar o desconforto desse animal, porque ele vai parar de comer, não vai ter apetite, não vai querer interagir com as outras bezerras, isso é muito importante. E falando em si do tratamento com antibiótico ou com coccidiostático, eu preciso saber se é iméria ou não. Acho que é o principal diferencial que eu tenho que fazer. Isso o programa Examina consegue fazer, o consultor da UFIO consegue fazer, mas é essencial para a gente saber para onde que eu vou correr, o que eu vou fazer, né? No caso da coccidiose, a gente vai fazer o toltrazuril, né, uma dose única. Se for necessário, a gente repete dali a alguns dias, mas normalmente a dose única ela é bastante eficaz. E vamos mantendo a terapia de suporte. A gente não pode parar a terapia de suporte, ela precisa continuar, né, até esse animal voltar à normalidade. Sendo uma diarreia bacteriana, a mesma coisa. A gente precisa fazer o protocolo prescrito pelo veterinário de forma integral. Eu não posso fazer 2 dias. Acabou o sinal clínico da diarreia, eu vou parar o medicamento. Não, eu preciso fazer o protocolo inteiro, né? É um dos problemas que a gente tem, tanto na veterinária quanto na medicina humana, é a subdose, né? É um protocolo interrompido. Às vezes a gente está com uma dor de garganta, toma um remédio, passou nas 24 horas, eu vou parar. Não é assim. Então a gente precisa tomar cuidado aí com os protocolos de tratamento que a gente aplica nas fazendas também. Como você mencionou... Desculpa, e até o suporte, né, assim, também, o animal tá bem, né, hoje, vamos fazer o suporte mais um dia, né, esperar esse animal se restabelecer completamente, voltar à ingestão de alimento normal, a ingestão de leite, né, algo que tem um custo baixo para a fazenda, principalmente a hidratação, e que é uma ferramenta fantástica para a gente dar a condição para esse animal, né, para o indivíduo mesmo, para o sistema imune dele se recuperar, a condição intestinal também, que você falou, né, a situação de inflamação intestinal, para que isso tudo volte ao estado saudável e o animal possa seguir a vida dele bem, né?
Sim, e a gente vê, Bruna, que às vezes o próprio fato de você manter a hidratação numa bezerra, às vezes ela não cai, que a gente chama, ela não caiu, ela não piorou, ela não progrediu para um sinal mais crítico por conta da hidratação. Às vezes ela está com diarreia, a diarreia está sendo tratada, seja ela coccidiose ou não, mas a bezerra, ela estando hidratada, ela não vem a piorar os sinais, então ela não derruba, como a gente fala, né? A bezerra que está derrubada, com o focinho gelado, com as patinhas geladas, ela já tem um nível crítico de hidratação ali perto dos 10%. E aí, para passar para 12%, que é uma chance de óbito muito maior, é muito rápido, né? Ainda mais num país quente como o nosso, que tem temperaturas tão elevadas. Então, acho que é o mínimo a gente oferecer condições aí ideais para essa bezerra ficar no bezerril, seja ele que tipo for. Com certeza, né? A gente tem que ter todas essas estratégias bem definidas, as equipes bem treinadas, né? Os responsáveis ali pelo cuidado com essas bezerras, que eles conheçam todas as alternativas, todas as estratégias Com para certeza. poder oferecer o melhor cuidado possível para elas. Isso aí é muito nossa função aí como veterinárias, né? E pessoas atuantes no campo de passar isso para os produtores, para os colaboradores das fazendas, para que eles realmente tenham esse kit de ferramentas aí, vamos colocar assim, né, de conhecimentos, E é para poder bacana, né, promover o Bruna? bem-estar animal nas fazendas. É muito bacana, assim, quando você chega numa propriedade que tudo está caminhando bem. É lógico que problema todos têm, né? Todos têm desafios. É difícil uma propriedade que se chega e fala assim, não, hoje está tudo ótimo, 100%. Nenhuma peça quebrou, nada aconteceu. É muito difícil. Mas quando a gente já tem um protocolo muito bem posicionado, essas coisas que acontecem no dia a dia, elas são mais amenizadas, né? Você falou de protocolo com o Doltrazuril, né, com nossos OCOPs, que for. É importante que a gente faça esse diagnóstico antes de implementar um protocolo, seja preventivo ou de tratamento, mas a gente pode colocar no nascimento, a gente pode colocar na desmama, a gente pode colocar em períodos que a gente vê que a bezerra passa por mais estresse. Então, todos esses períodos sempre vai muito bem a prevenção, seja com o Toltrazuril, com a hidratação e também com probióticos, que são muito importantes hoje na criação de bezerras. Interessante, e essa questão é muito importante que você colocou, né, que cada fazenda provavelmente vai precisar da prevenção ou a ocorrência de doenças vai acontecer em uma fase ou em outra, dependendo das condições. Às vezes até na Exato. mesma fazenda, entre um ano e outro, o problema pode mudar de lugar. Então, essa questão do diagnóstico é extremamente relevante, muito, muito bem colocado. E para a coccidiose mais ainda, porque é muito comum, às vezes, o produtor fazer um tratamento de antibiótico convencional para uma coccidiose e relatar depois, falar assim, Bruna, mas diminuiu a minha diarreia. Normalmente diminui, porque a coccidiose, a iméria, ela vem acompanhada né, de outra doença. Então, normalmente, ela está acompanhada da doença bacteriana junto com ela. Então, quando a gente faz um antibiótico, a gente vai ver uma baixa aí dos casos, porém, a gente não tratou a eméria. Então, é sempre importante a gente fazer esse diferencial e saber que tipo de protocolo que eu vou adotar. Bacana, às vezes a gente soluciona o problema ali naquele momento, mas daquela bezerra, mas não é uma solução para o rebanho como um todo, né? Não, super interessante, Bruna, obrigada aí por compartilhar todo o seu conhecimento, todas as alternativas, com certeza vai agregar muito para quem estiver nos ouvindo. E se você puder contar para a gente um pouquinho, quem quiser saber mais, tiver alguma dúvida, quiser conhecer melhor os programas, quais os canais ou algum contato, né, que podem ser acessados aí, talvez um Instagram, o site, quais que seriam esses canais? Bruna, obrigada também a todos pela atenção e deixo aqui, como a Bruna mencionou, o acesso às nossas redes sociais, ourofinosaúdeanimal.com, nosso site está recheado de informação, tem boletim técnico, tem os nossos podcasts, viu, Bruna? A gente também fala assuntos bastante interessantes por lá. Que lá bacana. a gente tem os direcionamentos aí para pet, para animais de produção.
Então, vale a pena acessar. A gente tem um aplicativo, não sei se todos conhecem, mas Ouro Fino Agronegócio está disponível na Play Store, na App Store. É um aplicativo que também tem muita informação, bula de medicamento, os boletins. Então, a gente tem bastante informação também no aplicativo, algumas calculadoras que podem auxiliar. E a gente também tem Facebook, YouTube e Instagram. Então, a gente tem lá no YouTube o nosso Ouro Fino em Campo, que está lá no nosso canal. O programa vai ao ar diariamente, a gente também tem ele disponível por lá. E a gente tem o Instagram Ouro Fino Saúde Animal, que também está recheado de informação, pode entrar em contato pelo direct, por mensagem, pelo saque da Ouro Fino, pelo site. Então, qualquer fonte que vocês tiverem dúvidas, pode entrar em contato com a gente, vai cair aqui no nosso sistema, ou eu ou qualquer outro especialista vamos entrar em contato com vocês. A gente também tem aqui no Ouro Fino, Bruna, mais recentemente, o Ouro Fino, o iUse Help, que a gente chama, que é uma teleorientação veterinária. A gente tem aqui uma médica veterinária que fica 24 horas aqui dando, 24 horas é brincadeira, tá, gente? É horário comercial. Mas ela consegue atendê-los também pelo WhatsApp, pelo telefone. Então, todas essas informações estão lá no nosso site, os canais, os telefones. Fiquem bem à vontade. A gente redireciona também, se for uma área específica, para o consultor daquela área, caso tenha alguma demanda específica. Então, a gente está à disposição. Perfeito, Bruna, que bacana e muito bom ver essas iniciativas aí. Gostei muito dessa teleorientação. Então, mais uma vez, obrigada aí pela sua participação e pela contribuição que vocês fazem, né, por terem se engajado e serem aí uma empresa amiga do bem-estar animal. E, pessoal, também, se quiserem saber mais, a gente também está sempre postando no @amigadobeia, podem aí nos seguir e por lá também pedir informações. Nós temos contato aí com a Bruna e com outros colegas da Ouro Fino, então podemos sempre facilitar esse contato aí para que a gente continue trabalhando todos juntos aí em prol do bem-estar animal nas nossas fazendas. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo Hoje Tem Podcast.